Olá, meu nome é Maíra Poli, eu sou professora de desenho realista e vou falar com você sobre materiais. Hoje eu trouxe aqui, de novo, a marca Staedtler para a gente quase fechar essa marca. E hoje eu trouxe a linha Mars Lomography, só que a Black. É uma linha de lápis conhecida, já faz um tempinho que ela tá no mercado. Vem esses cardzinhos, esse bilhetinho dentro do estojo, vem esse aqui também dentro do estojo do Mars Lomography. Eu separei aqui as descrições que a própria marca traz dessa linha. A própria marca descreve essa linha Black como lápis artístico de alta qualidade. Ela vem em 4 graduações, sendo elas 2B, 4B, 6B e 8B. Aqui é o diferencial, descreve como elevada proporção de carvão, tá? Então, uma das maiores diferenças desse lápis para o lápis grafite usual é que ele tem carvão misturado na sua composição. Para resultados de pretos intensos e mates, para desenhar e sombrear, para fazer esboços e retratos expressivos. Aqui na outra, ela descreve de uma forma semelhante, lápis de desenho de alta qualidade, com elevada proporção de carvão para resultados de pretos intensos e mates, especialmente adequado para desenhar e tracejar, bem como para fazer esboços e retratos cheios de expressão, disponível em 6 graduações. Não sei, não são 6 graduações assim, vem 6 lápis, mas somente 4 graduações. Vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 2 são 2B, 2 4B, um 6B e um 8B. Aqui eu já usei, né, o grafite. É uma das características, eu já tinha até falado na linha azulzinha, no Mars Lomography normal, que geralmente as graduações mais macias, até porque por ter um calibre um pouco maior, geralmente elas gastam mais rápido, tá? Então, mesmo que você use pouco, essa ponta fina vai acabando mais rápido porque é muito macio e você vai tendo que apontar e acaba gastando mais. Então, por isso que elas estão esse cotoquinho aqui. Então, eu trouxe aqui também da linha normal as mesmas graduações e eu trouxe até uma 12B para a gente sentir aqui a diferença. Vamos começar aqui com 2B do Staedtler Mars Lomography normalzinho, azulzinho. Então, só para você ver, ó, vou fazer aquele costumeiro degradê rapidinho pra gente, ó, vou fazer algumas camadas para tentar aproveitar o máximo da graduação. Agora eu vou pegar dois B Black, tá? Não sei se deu para perceber, mas na hora de escrever a pegada já foi um pouquinho mais seca. Ó, vamos lá, ó. Ó. Apesar de ser um lápis macio, no toque dele aqui com o papel, ele é um lápis mais seco, um pouco mais áspero, ó. Tá? Tô fazendo a repetição de camadas para você sentir até onde ele pode ir. Vou explorar um pouquinho mais aqui no preto intenso, tá? Vê se dá para sentir a diferença do barulho do lápis. Então, ao toque, o azulzinho, ele é mais macio. E o black, ele é um pouco mais seco. Pela experiência que eu já tenho, até mesmo com outros materiais parecidos, é normal os lápis com efeito mate serem um pouco mais
secos, tá? É até um pouco da proposta do próprio material, ok? Aparentemente, tanto pelo toque a gente já vê um pouco de diferença. Agora, a parte mais legal, ó. Como eu não tô usando outras técnicas, talvez você não sinta... Deixa eu arrumar aqui. Como eu não tô usando outras técnicas de esfumar nem nada, talvez você não sinta tanto isso. Mas o brilho, o reflexo, deixa eu tentar aqui, ó. O reflexo dele, ele é menor. Tá? Vai aparecer um pouquinho agora. Meio desfocado, né? Deixa eu arrumar aqui. Mas é bem menor. Tá? Ele não é isento, porque ele não é um carvão, mas ele é uma mistura de carvão, mas ele já é menor. E existem outras técnicas dentro do realismo, que outros materiais também, que contribuem depois para diminuir mais ainda o brilho do grafite. Mas você percebe esse efeito menor, não isento, porque ele tem grafite na composição. Mais pra frente a gente fala sobre isso. Mas é muito mais baixo. 4B. Bem macio, ó. B, black. Preto bem mais intenso, bem mais fechado. Já consegue perceber aí um pouquinho? Tô explorando mais, ó. Toque também mais seco. Vamos dar uma olhada na luz? Tá? Tem um pouquinho, porque ele não é isento, mas, ó, é menor. É mais de perto para você tentar conseguir ver a diferença do cinza, ó. Um é cinza, os de cima, é mais acinzentado. E o de baixo puxa para um preto um pouco mais fosco. Tô tentando encontrar uma luz que te ajude a ver isso. Talvez não fique tão claro quanto é aqui pra mim. Mas aqui, ó, talvez nesse desfoque, ó, dê pra perceber. Ó, o acinzentado e o preto mais fosco. Aqui, ó. Nessa luz ficou melhor. Ele mais acinzentado e aqui um preto mais fosco de ambos os lados. (6B) Staedtler, Mars Lomography. Ó, do 6B, do 4B para o 6B, o 6B é ainda mais cremoso. O grafite normal. Ó, ele aceita bastante camada, isso que é bem legal nele. Tá? Black, 6B. Ó, mais rígido, tá vendo, ó? Aqui eu vou ser um pouco contraditório, mas
Mas talvez eu fale isso um pouquinho mais na frente, eu acho que vai ser melhor. Sobre ele ter o toque rígido, mas o aspecto no desenho ser um pouco mais cremoso. Eu acredito que mais pra frente, com um exemplo no desenho, eu vou conseguir explicar essa minha percepção. Mas é devido à diferença do tom, é como ele é mate, então ele é mais sedoso, parece. É claro que eu não uso as terminologias corretas, né? Eu vou explicando de uma forma mais didática e conforme a minha própria percepção. Então não fiquem presos a isso. Mas ó, acho que nessa luz já dá pra ver, né? A diferença do 6B da mesma marca. Vamos por último no 8B. Por último não, né? Vamos lá, peraí. Opa, 8B. Ó, vamos lá. Ó, o calibre, ele... Ó, o calibre ele é maior, tá? Ó. Você consegue perceber? O calibre do normal, ele é maior porque, como a gente vai ver agora... Peguei certo. Ele é macio, ó. Aqui você consegue ver a diferença do 8B para o 6B. Agora, o 8B da Black. Sinceramente, eu acho os dois muito parecidos. Muito parecidos. Daqui onde eu vejo, não tem quase nada de reflexo em ambos. A textura é parecida, embora o de cima ainda seja um pouco mais macio, mas ó, é muito parecido. Cara, eu não sei não, se eu não diria que é quase o mesmo lápis, sabe? Não deve ser, porque ao toque, esse 8B, o Black ele é mais rígido, ó. Ó, mais preciso, mais macio. Mas são muito parecidos, tá? Muito parecidos. Aí, porque eu falei não último, por curiosidade, o 12B. Muito cremoso, ó. Muito macio. Mas não por isso, não por ser um 12B, que ele acaba sendo mais escuro que as outras graduações. Ele é para ser, mas se a gente for observar em relação ao 8B, eu tô sentindo esse 8B mais escuro, mas provavelmente pode ser pela técnica de preenchimento também. Mas o que eu quero dizer é que não é porque ele é um 12B que ele vai chegar ao preto intenso absoluto, como alguns imaginam, tá? E nesse caso, o brilho, né? Ó. Deixa eu achar uma luz aqui, ó. Tem um pouquinho do brilho. O 8B tá quase sem nada. Curioso, né? Então a gente tem
um testezinho rápido dessas graduações, com diferença no toque do lápis, sendo a linha Staedtler azul mais macia, a linha Black um pouco mais seca, mas a gente percebe claramente que uma é mais fosca, né, que a outra, e talvez por isso mesmo dê essa sensação de ser mais escura, mais intensa, certo? O que eu tô fazendo aqui é que eu quero saber como que é esse lápis em tons claros e quando eu esfumo esse grafite. Quando eu esfumo, qual é o acabamento, se ele espalha, se ele vai aceitar mais camadas. Essa é uma parte bem importante. Então eu fiz um degradezinho relativamente rápido aqui, que também já ajuda a não necessitar de tantas camadas, é você já fazer um degradê bem feitinho, né? Pra não precisar ficar retocando, mas ó, com técnica a gente consegue trabalhar os tons mais claros. E o legal dele ser um pouquinho mais sequinho é que ele não vai ficar poroso. Ok? Então eu venho aqui, eu vou dividir isso aqui em duas partes. Uma com esfuminho. Isso aqui não é para ficar bonito, tá? É pra gente ver o acabamento dele aqui por baixo, ó. O que é esse acabamento que eu tô tentando mostrar? Deixa eu aproximar. O acabamento que eu tô tentando mostrar, se você conseguir ver, são esses pontinhos pretos e brancos que vão ficando conforme eu espalho o grafite. O que isso quer dizer? Que é a característica de um lápis. Lembrando que eu sempre uso nesses testes o sulfite, então ele é um papel mais fino mesmo, e pela experiência que eu tenho com materiais parecidos com esse aqui, ele é um lápis que ele não entra tanto assim ali na gramatura do papel, principalmente quando se trata de tons mais clarinhos. Então esse tipo de resíduo que você vai vendo por aqui é normal por isso. Ele é mais sequinho, ele é mais áspero, ele não entra tanto ali nas primeiras camadas do papel. Então, se você vai trabalhar com tons mais claros, você vai passar por isso na adaptação com esse material. E aqui em cima, de uma forma mais rápida, eu vou passar o lenço de papel. Ele espalha, ele leva um pouco do grafite. Agora eu venho aqui com o 2B, o grafite normal,
Pra gente sentir a diferença também na hora de esfumar na mesma graduação, mas com os tipos de lápis diferentes. Então aqui eu vou usar o grafite, fazer um sombreamento, pra gente poder esfumar depois. Tentar fazer aqui um pouquinho mais rápido pra gente ganhar tempo, tentando preencher o máximo de espaço possível para também não exigir muito das ferramentas de esfumar. Isso já é uma dica, se eu posso dizer assim. Então vamos fazendo aqui. Vamos fazer esse aqui também com o lencinho de papel, igual o primeiro, para ser mais prático. E na hora de esfumar, a questão não é nem tanto sobre o esfumar, mas sobre como que fica o acabamento por baixo desse esfumado, tá? Sutilmente, não sei se vocês já conseguem ver, os black, o acabamento final, ele fica um pouquinho mais granulado, os pontinhos pretos, consegue perceber? Fica um pouquinho mais rústico, como se o grafite ficasse um pouco mais ali na superfície, onde aqui o grafite normal, ele já tem um acabamento um pouco mais liso. Você acaba encontrando um ou outro um pontinho mais escuro, mas é do próprio sombreamento. O de cima é como se fosse mesmo um resquício do grafite que vai sobrando ali. Então, ele tem um pouco mais de resíduo, o tom é um pouco mais quente e o tom do grafite, ele é um pouco mais frio. Não sei se você consegue perceber que o tom do black, ele é um pouco mais amarronzado, então a gente chama isso de um tom um pouco mais quente, onde o grafite, ele é um pouco mais azulado, então ele acaba sendo um tom um pouco mais frio. Então é uma das características mais interessantes, não, mas é uma das características também muito interessante da diferença daquilo que tem o carvão na mistura e do grafite puro. Então, com o carvão, ele tem um tom um pouco mais amarelado, um pouco mais quente, amarronzado, quando o grafite normal, ele fica um pouco mais azulado, puxando mais para um tom mais frio. Vamos fazer um teste bem curioso aqui agora. Peguei aqui para vocês também da Staedtler, mas agora ele é o carvão. Bem diferente, né? Então também é da marca Staedtler, mas é o carvão. E eu quero mostrar ali o tamanho, ele é o médio, né? Ele tem o mais macio, o médio e o mais duro. Eu peguei o médio e vou fazer um teste curioso aqui com vocês. Então, eu tô aqui com o carvão. Vou pegar também o black, que a gente já tá testando aqui. E o grafite. O carvão e o grafite misturados foram o que deram origem ao black. Isso vai ser bem interessante porque eu vou mostrar agora.
Tô usando aqui o carvão, fazendo uns rabiscos pra gente poder fazer um teste com os outros lápis também. Então, rabiscar aqui com o carvão. Vou pegar agora o black. Vou fazer um rabisco, vou passar por cima ali do carvão também. Agora pegar o grafite normalzinho. E ali no final eu também passo por cima do carvão. Vou fazer um rabisco aqui com grafite. Troquei tudo ali a ordem das coisas. Vamos escrever de novo aqui, ó, grafite. Carvão. E o black, pra gente diferenciar melhor, tá? Pegar aqui o carvão de novo e olha o teste acontecendo, ó. Vamos ver se você já conseguiu notar o que acontece. Você viu aqui em cima, tá? Aonde já existia o carvão por baixo, o grafite ele não passa por cima, tá? Ali carvão vai, o carvão e o black também, eles se mesclam. O carvão por baixo do grafite, o grafite consegue passar por cima, mas o grafite passando por baixo do carvão, o carvão não cobre, tá? Então, quando a gente pegou ali o grafite mais o carvão e a empresa transformou isso no black, ele criou uma ferramenta que consegue trabalhar com os dois. Ele consegue trabalhar tanto com o carvão quanto com o grafite. Agora, se eu pego o grafite e passo por cima do carvão, ele funciona. Agora, o inverso, se eu pegar o carvão e passar por cima do grafite, ele já não passa, ele cria uma película, tá? Só pra confirmar. Só mais uma vez, ó, a gente passa o carvão. E o grafite por cima, ele consegue cobrir. E fica diferente ainda assim, tá vendo? O brilho diferente. Agora, se eu pego o grafite e eu passo o carvão por cima, ele não se mescla, tá? Parece que ele cria uma película ali. Quem trabalha com carvão, com certeza sabe driblar isso de uma forma mais fácil, adaptar os dois materiais. Mas eu fiz esse testezinho para você ver como a mescla dos dois, transformando ele no black, ele tem uma ferramenta flexível. Então, ele consegue trabalhar tanto com o carvão como com o grafite também. Olha aqui essa área nesse desenho que eu fiz para testar o black pela primeira vez. Para mim aqui é nítido onde eu usei o black e onde eu usei as outras graduações, olha lá, tá? E essas outras graduações que eu utilizei, na verdade, deixa eu me corrigir, foram as mesmas graduações. Foi o 8B, foi o 6B, nem costumo usar essas graduações, mas como eram parecidas com a black, eu utilizei elas. A diferença tá no tipo, que uma é a black e a outra o grafite normal. Então, para você sentir a diferença na prática,
usando as mesmas gradações, da mesma marca, mas de tipo diferente. Então, aonde tem o carvãozinho ali, né, que é o black, ele fica um escuro muito mais nítido, tá? Ali nos tons claros da face, eu aconselho que você use o grafite, não tem problema nenhum, tá? Mas o que eu aprendi com essa experiência é que ali nos tons médios, eu também deveria ter usado as graduações do black, né? Ali ele tem o 2B, ele tem o 4B, ele tem essas graduações intermediárias, então eu sinto que eu deveria ter aproveitado elas também para esses tons médios, para que depois ele não ficasse uma diferença tão grande assim, né? No princípio eu até achei que seria interessante que fosse assim, mas no resultado final ele ficou gritando muito, tá? Quando a gente digitaliza o desenho, não fica tão evidente assim, mas no desenho ao vivo, até você ver, eu não tô com uma luz tão favorável, ela tá clareando o desenho, não é uma imagem para favorecer o meu desenho, é para favorecer que você consiga ver a diferença entre os dois tons, tá? Então, hoje em dia eu trabalho com outros lápis do mesmo tipo, né, que tem carvão na composição, e hoje em dia eu trabalho muito com eles também nesses tons médios e inclusive às vezes até nos tons claros. Fica um desenho um pouco mais quente, um pouco mais profundo, tá? Eu não trabalho mais de forma avulsa como eu fiz nesse teste. A não ser que é algo que você queira, que você goste, que você tenha esse escuro gritando um pouco mais, aí tudo bem. Agora, se você quer um desenho mais profundo de uma forma geral, não tô falando de escuro, tá? Eu tô falando das nuances mais escuras, de um acabamento, não um acabamento, mas que fique mais homogêneo de uma forma geral. Ele vai continuar escuro, mas sem um ficar gritando a diferença do outro, tá? Então, o conselho que eu te dou é que você também aproveite as outras graduações nas outras nuances também, tá? Ó, para você ver bem de pertinho a diferença de onde tem o black e aonde tem os outros lápis escuros grafite, tá? O black e o grafite. Então, só para você ver mais de pertinho. Então é isso. Trouxe aqui para compartilhar um pouco da minha experiência com o grafite black da Staedtler. São lápis que dá para você comprar de forma avulsa também, tá? Tem o estojinho que vem os 6 lápis com 4 graduações, mas eles também vendem de forma avulsa para você poder repor. Então, aqueles lápis pequenininhos que eu tenho, o 6B, o 8B, futuramente, se eu quiser, eu consigo comprar ele também de forma avulsa, tá? Então, qualquer coisa que você puder acrescentar, que você puder contribuir, às vezes até corrigir alguma coisa que eu devo ter falado ou não. É sempre uma troca de experiências, estou aberta para isso, tá? E desde já, obrigada por estar aqui e te vejo numa próxima.